Saúdo aos amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? E todos que ouvirão esta mensagem pelo Facebook, YouTube, Instagram, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abundantemente guie todos pelo Espírito Santo e fale aos corações nesta hora da madrugada de domingo, dia 26 de janeiro de 2025. Meus amados, sem delongas, traremos nesta oportunidade uma reflexão para nossas vidas, onde queremos passar a nossa eternidade. Porventura, nós pensamos nisso, refletimos sobre esse assunto, porque vida eterna com Deus e vida eterna sem Deus. Nesta oportunidade, darei um tema: céu ou inferno? Aonde eu queremos passar a nossa eternidade. E nesta oportunidade, biblicamente, vamos discorrer como eu e você podemos passar a eternidade no céu, com Cristo, sem dor, sem sofrimento, sem clamor, sem morte, porque as coisas são passadas, ou sofrimento eterno, ranger de dente, onde a verme não morre, e o fogo não se apaga e nem se consome. Sem delongas, vamos para o texto bíblico. Revelação, Apocalipse, capítulo 20, verso 11, a seguir está escrito: Depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava assentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto, e o livro da vida. E os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os seus mortos que neles havia, e cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. Se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Oremos. Pai, nos ajude, Senhor, por meio do Teu Santo Divino Espírito Santo, porque a Tua palavra diz que devemos buscar o Senhor enquanto estamos vivos. Aleluia! Devemos, diante de Ti, abandonar toda promiscuidade, iniquidade, paixões,
desejos maus. Porque a tua palavra diz, Senhor, que no céu não entra pecado. Por isso, no nome de Jesus, te peço, nesta madrugada, que teu Espírito Santo venha abrir as mentes e os corações de todos os irmãos e amigos que ouvirão esta mensagem. Meu Senhor, seja de dia, de noite, pela tarde, repreenda todo bloqueio, abra-lhe o entendimento, fala em cada coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Meus amados, a palavra de Deus, ela nos garante que existe dois caminhos. O caminho que é Cristo, João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim, Cristo. Existem outros caminhos fora de Cristo, e todos eles, sem exceções, fora de Cristo, conduzem o ser humano ao inferno. Deixa eu te dizer, para o inferno não precisa disciplina, não precisa esforço, não precisa comprar, ou seja, não precisa se esforçar. Basta viver numa vida dissoluta. Para ir para o inferno, não precisa de nenhum esforço. Mas para o céu, aí sim, é necessário para que eu e você tenhamos uma vida exatamente de santificação, de disciplina, de esforço e, acima de tudo, ser corajoso. Tudo isso são requisitos para ir para o céu. Porém, meus amados, muitos já esqueceram o céu, já não querem mais ir para o céu, por conta que vive nas suas paixões, vive numa vida dissoluta, faz tudo que lhe dá na cabeça, não tem disciplina, não tem uma vida de santificação, e muitos enganados, porque só querem saber de um Deus de amor, um Deus que ama tanto o ser humano, que foi capaz de dar o seu Filho unigênito, único, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E por conta dessa passagem de João 3,16, como também Romanos, capítulo de número 5,8, que diz que Deus provou seu amor para conosco, sendo nós miseráveis pecadores, deu seu Filho único para morrer em nosso lugar. Logo, não querem saber do Deus de justiça, do Deus justo, do Deus que vela com a sua palavra para se cumprir. Ninguém pode negar o amor de Deus. A Bíblia, ela diz que o amor de Deus em Cristo Jesus, ela nos constrange. A Bíblia, única regra de fé, é a bússola do crente para morar no céu. E o texto lido de Apocalipse fica bem claro
no dia do juízo, ninguém pode realmente voltar atrás, porque já está selado, porque vai abrir-se os livros, como está escrito, Apocalipse 20:11, depois vi um grande trono branco, e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não encontrou lugar para eles. Vi também mortos, grandes e pequenos. E esse grande e pequenos não é estatura, grande em posição política, financeira, ou que tem anel no dedo, que era autoridade aqui na terra, grandes e pequenos. Aleluia! De pé diante do trono. E livros foram abertos. Outro livro foi aberto. E o livro da vida. Glória a Deus. E os mortos foram julgados de acordo com o que tinha feito, segundo o que estava registrado nos livros. O mar e os mortos. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. E se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Louvado, bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, podemos garantir que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus tem prazer em salvar. Primeira carta a Timóteo, no seu capítulo de número 2, verso 3, diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos e chegue ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Muitos querem um caminho fácil, querem um atalho, mas deixa eu te dizer, para o céu não há atalho, não há facilidade. E Jesus, ele mesmo nos advertiu. Cuidado para entrar pela porta estreita e o caminho apertado, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva o ser humano à destruição, ao inferno. Como é apertada a porta e estreito é o caminho, são poucos que o encontre, porque a porta apertada e o caminho estreito leva o ser humano para o céu. E como podemos, de acordo com a Bíblia, estar no caminho para o céu? Não basta apenas, ouça bem que isto é muito importante. Não basta apenas eu e você crer em Jesus. Porque muitos crêem, mas não obedecem. Muitos querem a bênção de Deus, mas não querem a sua disciplina, não querem a sua correção, só querem as bênçãos. Por isso, muitos estão no caminho largo,
Salomão, escrevendo em Provérbio 14, verso 12, ele diz que há caminho que aos olhos dos homens, ser humano, são bons, mas o final dele é caminho de morte. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Precisamos andar na disciplina, precisamos obedecer, precisamos nos esforçar, porque muitos estão procurando um caminho fácil para o céu e nunca foi fácil. Aleluia! A vida do ser humano, ela é cheia de escolhas. Isso mesmo. Cada escolha que fazemos tem consequência. Se fazemos uma escolha errada, vamos pagar o preço. Se fazemos uma escolha certa, aí vamos ter a recompensa. Mas há uma escolha que é mais importante do que todas as outras. E a escolha para ir morar no céu. Essa é a mais importante. Porém, a mais difícil e muito difícil. Se alguém diz a você que ir para o céu é fácil, te enganou. E quem é o enganador? Satanás. É o pai da mentira. Porém, para o inferno, não precisa se esforçar. É muito fácil. Não precisa esboçar força alguma, ou ser disciplinado, ou vigiar. Basta viver nas paixões, nas baladas, viver numa vida sem, digamos, regras, sem disciplina, e ainda paga para ir para o inferno, porque cigarro custa dinheiro e é um pecado. Muitos dizem que esse pecado não está na Bíblia, e eu provo a você que está. A Bíblia diz que quem destruir o nosso corpo está destruindo o templo e morada do Espírito Santo. Primeira carta aos Coríntios, seu capítulo de número 3, verso 16 e 17. No 16 diz: não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito Santo, o qual está selado em vós, e todo aquele que destrui esse templo que sois vós, Deus o destruirá. Então, tabagismo paga-se e destrói o templo. Bebida, tabagismo, drogas, tudo isso traz ao ser humano uma adrenalina, um prazer passageiro, efêmero, mas o seu salário, Romanos 6, 23, é a morte, e é a segunda morte. Quem morre nesta prática, bebida, drogas, tabagismo, adultério. E o que é adultério? É praticar sexo fora do casamento civil. Casamento civil. E se tem uma única parceira ou único parceiro, e não é casado no civil, também está em adultério para Deus. A Bíblia diz que qualquer outro pecado que se comete é fora do corpo. Mas quem comete no corpo, comete contra o próprio templo do Espírito Santo. Aí 1 Coríntios, capítulo de número 6,
Verso de número 18 diz: fugi de toda prostituição. Porque o nosso corpo foi comprado com alto preço. Então, sexo fora do casamento civil, ou ainda adulterar, praticar sexo fora do parceiro, do esposo ou da esposa, é adultério. E se morre nesta prática, não tem salvação. Então perceba que para o céu o caminho é apertado e a porta é estreita. Aleluia! Glória a Deus! O céu, meus amados, é um lugar de alegria, é um lugar de paz, é um lugar aonde não tem clamor, não tem dor, morte, fome, porque as coisas são passadas. Aleluia! A Bíblia diz em Mateus 5:3, bem feliz os pobres de espírito, porque dele é o reino do céu. Aleluia! Glória a Deus! E o texto ainda de 1 Coríntios, no seu capítulo de número 2, verso 9 diz: aquilo que seus olhos nunca viu, aquilo que a sua mente nunca imaginou, nem desceu ao coração, é o que Deus tem preparado para todos que o amam. Amém? Na terra existem lugares belos, lugares paradisíacos, porém, em relação ao lugar que Jesus foi preparar para nós, isso é coisa pequena, porque os olhos nunca viu, a mente nunca pensou, e nunca desceu o coração do homem o que Perdão. É o que Deus tem preparado para todos que o amam. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados, vamos refletir aonde você e eu queremos passar a nossa eternidade. Aqui na terra, por muito glamour, por muita ostentação, por muito poder, seja financeiro ou até mesmo quem usa autoridade, é passageiro, é efêmero, é pouco tempo. Ah, viveu 100 anos. 100 anos em relação à vida eterna é um grão de areia no mar. Pense nisso, porque vida eterna com Deus é de paz, é de gozo, é de alegria. Não há fome, nem clamor, nem morte, porque tudo isso já foi passado. Mas sem Deus, a ausência de Deus, é sofrimento, aonde é ranger de dente, a verme não morre, o fogo não se apaga, não se consome, e é sofrimento eterno. Pense nisso.
Não deixe que ninguém os engane. Aleluia. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, para ir para o céu, é necessário eu e você ter uma vida, primeiro, de separação. Ser separado das tradições, dos costumes deste mundo, dos prazeres. E o que tem de crente junto e misturado, dizendo que Deus é amor e que Deus não vai vingar de ninguém. É um engano. Errastes por não examinar as Escrituras. João Evangelho, capítulo 5, 39. Disse-lhe Jesus: estudem cuidadosamente as Escrituras, porque dela cuidei de ter vida eterna. E são elas, as Escrituras, que testificam de mim, Jesus. Pessoas vivem pregando texto sem contexto, uma exegese errônea, sem texto, sem contexto, e principalmente esquece de fazer uma hermenêutica, pegar várias passagens com o mesmo assunto para tirar toda dúvida. Eu costumo dizer que a Bíblia, que é a nossa bússola, única autoridade na terra para todos que querem galgar o céu. Eu costumo falar que a Bíblia é um jogo de palavras. Você pega uma passagem por um determinado profeta, ou por outro, ou por um apóstolo, ou mesmo Jesus, e ali você vai juntando, e no final você tem, digamos, a solução do quebra-cabeça. É isso que é a Bíblia. Não se pode pegar um texto e colocar como verdade absoluta. Se fosse assim, não precisaria ter exatamente 66 livros, em média, 1.100 capítulos, em média, 33.100, aleluia, 75 versículos. Bastaria um, ou no máximo 3. Então, meus amados, não deixe que ninguém os engane. Aleluia. Então, você hoje e eu temos a escolha onde queremos passar a eternidade. Então, deixa eu te dizer, se você escolheu a eternidade, fizeste boa escolha, porém, tem um preço para ser pago. Muitos pregam, a salvação é pela graça, e é verdade. Não é pelas obras, é pela fé, para que ninguém se glorie. Mas não é de graça, é pela graça, mas não é de graça. Bote isso na sua mente e guarde no seu coração. Primeiro, para você e eu seguir a Jesus, é necessário nascer de novo. E para nascer de novo, tem que morrer. Sim ou não? Mas esta morte, ela é espiritual. Jesus disse a Nicodemo. Nicodemo era o mestre da lei. E ele foi ter com Jesus.
Em João Evangelho, capítulo 3. E Jesus, que conhece as mentes, os pensamentos, as intenções, desejos do coração, aí Nicodemo chega para Jesus e diz: Mestre, sei que tu és de Deus, porque ninguém pode fazer o que tu faz se Deus não estiver com ele. Jesus não perdeu tempo com Nicodemos. E ele vai logo dizendo assim: necessário é nascer de novo, porque essa era a intenção da pergunta de Nicodemos. E Jesus foi direto, não cortou meio caminho. Então Jesus disse para Nicodemos, Evangelho capítulo 3, e o verso de número 1 a seguir. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensina da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, declarou Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então Nicodemo não fez essa pergunta: o que eu faço para entrar no reino de Deus? Não foi essa a pergunta. Ele veio, digamos, sondar Jesus, mas Jesus conhece o seu coração e o meu. Amém? Aí ele já entrou, digamos, num papo reto. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? E é claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que você nasça de novo. O vento sopra onde quer, e você escuta, mas não sabe por onde, não sabe dizer por onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos aqueles, aleluia, com todos os que são nascidos do Espírito. Amados, o batismo é o novo nascimento. Não se batiza criança. É bom sempre enfatizar esse assunto. Os católicos, os pagãos, batizam criança. Criança não tem discernimento do bem e do mal. Nem sabe o que significa, só sabe chorar. Porque estranha aquela água fria sobre a cabeça. E o batismo é o novo nascimento. E a palavra no original batismo quer dizer emergir, mergulhar. Quando mergulhamos, simboliza a morte do velho homem, com suas práticas da mentira, paixões por futebol, paixões por política, paixões por balada, por bebidas, por reality show, novela. Então logo, tudo isso tem que deixar no mergulho, no batismo. E quando sai da água, simboliza a ressurreição do novo homem, ser humano, homem ou mulher. E aí o texto vai dizer: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas
se passaram, e eis que tudo, é tudo mesmo, literalmente, se fez novo. Então, o batismo é o novo nascimento. Por isso, não é fácil, não é de graça a salvação. Também não é pago por dinheiro, mas é pago com disciplina, com esforço, é pago com, digamos, ser esforçado e, acima de tudo, obedecer a palavra de Cristo. Por isso, se não obedece, está no caminho do abismo. Mas Cristo, Ele padeceu e sofreu por todos nós, para nos livrar da segunda morte, do inferno, do lago de fogo, que é a segunda morte. Aonde vai estar o diabo, a besta, que é o filho do diabo, o falso profeta e todos que fizeram a vontade dele, e os demônios caídos. Olha que diz a palavra. Aleluia. Em Mateus 25. Evangelho que escreveu Mateus. No seu capítulo 25 diz: estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Aleluia. Deus, meus amados, é justo e ama a justiça. Muitos que se dizem cristãos, mas são injustos, fazem acepção de pessoas, anda junto e misturado, balança fraudulenta, aleluia, e com isso estão no caminho do abismo, caminho de morte, caminho do inferno. Aleluia! Louvado e bendito seja o nome do Senhor. O profeta messiânico Isaías, capítulo 25, 8, ele diz assim: ele engoliu a morte para sempre, e o Senhor Deus limpará as lágrimas de todo o rosto, e a afronta do seu povo ele removerá de toda a terra, porque o Senhor disse, aleluia, glória a Deus. Ainda Isaías, profeta messiânico, no seu capítulo de número 35, vou ler do verso 8 a seguir, que diz assim: glória a Deus. Esse é para quem anda no caminho reto, no caminho de disciplina, no caminho de justiça, que está se esforçando. Aleluia. Isaías 35, e o verso 8 a seguir, está escrito: glória a Deus. E ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho da santidade. Santidade dos santos. Não é aqueles santos dos católicos de barro, de gesso, de madeira, revestido de ouro, de prata. Santos somos todos nós, que somos separados do mundo
com as suas paixões, suas práticas, e que segue a Cristo segundo a sua doutrina. Amém? Glória a Deus. Ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas para os que são do caminho, que segue a Cristo, obedece. Os insensatos não os tomarão. Ali não haverá leão algum, e nenhum animal feroz passará por ele. Não se acharão ali. Só os redimidos andarão por ele. E os que o Senhor resgatou voltarão e entrarão em Sião, que é a Nova Jerusalém, com cânticos de alegria duradoura. Alegria coroará suas cabeças, júbilo, que é mais do que alegria, e alegria se apoderarão deles, e a tristeza e o suspiro fugirão. Deus seja louvado, hoje e eternamente. Céu ou inferno? Se fizermos, porventura, uma pesquisa, praticamente todos unânimes dirão: eu quero o céu, mas não querem renunciar aos pecados, não querem renunciar à bebida, o tabagismo, as drogas, o adultério, a mentira, não querem deixar de ser trapaceiro, mentirosos, egoísta, soberbo, altivo, avarento, adúlteros. Esse caminho não entra nenhum desses que anda nesta prática. A boa notícia é: quem confessa com a sua boca e abandona, aí verdadeiramente ele será perdoado por Deus. Provérbio 28, capítulo 28, verso 13 diz: quem confessa e abandona encontrará de Deus misericórdia, mas aquele que endurece, ou seja, que oculta, que esconde, nunca prosperará. E o verso 14 diz: os que endurecem o seu coração cairão em muita desgraça. Pense nisso. Deus, meus amados, é amor, mas Ele ama a justiça. O trono, a base do trono de Deus, é juízo e justiça. Juízo para todos que andam na vida dissoluta, que não lhe obedece, que não deixou as práticas desse mundo, que continua vivendo a seu bel prazer, crente Raimundo, pé na igreja e no mundo, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com, por exemplo, o circo de oração. Quando se chama para orar, fazer campanha de jejum, está fora. Campanha de oração piorou. Agora, quando ele precisa estar no caminho da aprovação, digamos assim, a porta estreita, a eles mesmos pede oração, pede para jejuar. Mas deixa eu te dizer, de Deus ninguém engana. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, verso 7, não se deixe enganar, ou de Deus ninguém escarnece. Tudo que o homem, ser humano, planta, colherá. Quem planta na sua carne, colherá corrupção e morte.
quem planta no Espírito, salvação e vida eterna. Amém? Lembre-se que Deus é Deus de justiça. Então, todo que não obedece, virá o juízo de Deus sobre ele. Mas todo que obedece, vem a justiça de Deus sobre ele. Amém? E não há acepção de pessoas. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Para onde você e eu queremos passar a eternidade. Não deixe que ninguém os engane. Muitos dizem, morreu, acabou. Outros dizem, morreu, está no céu. Quando morre alguém famoso, se é jogador de futebol, os ignorantes, biblicamente falando, dizem que estão no céu, batendo baba com Pedro, com os apóstolos, espírito de engano. Se não teve uma vida de renúncia, de santidade, de separação, aí morreu na prática do pecado, das paixões, das orgias, da ostentação, está no céu, só se for no céu da boca da onça, porque o céu, aonde o Deus Altíssimo habita com seus anjos, o Filho e o Espírito Santo, lá só entra aquele que nasceu de novo da água e do Espírito, aquele que morreu para este mundo de trevas para seguir a Cristo, em espírito e em verdade. Amém? Glória a Deus. Então a escolha é minha e sua. Eu já escolhi passar a eternidade com Jesus. E é por isso que muitos realmente não gostam do irmão Salúcio. E isto é bíblico. A Bíblia diz que por conta do amor de Cristo, muitos iam nos odiar. Até mesmo da família, os familiares, os amigos, e até mesmo aquele que se diz crente, mas que são crente Raimundo, que vive nas paixões e no mundo. Porque Jesus disse em João Evangelho, no seu capítulo de número 15, verso 18, quem tem ouvido ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Se o mundo, que é o ser humano, se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Se vocês pertencessem ao mundo, tivesse na prática do mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando do mundo. Por isso o mundo os odeia. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus amados, realmente, quando se fala do verdadeiro Deus, Jesus, o inferno se levanta, se ira, e muitos acham que é ser religioso ou santarrão. Não importa que vocês, que realmente estão na prática do mundo, estão vivendo numa vida dissoluta, crente Raimundo, pense de mim, eu estou preocupado. E essa é a minha, aleluia, única preocupação. O que é que Deus pensa de mim? E o demais, que cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Romanos capítulo 14, verso de número 11.
Cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Nunca foi fácil morar no céu, porque céu não é lugar exatamente de impuros, de injusto. Jesus disse em capítulo de Mateus 11, verso de número 12, que desde o tempo de João Batista, há quase 2000 anos, aleluia, desde o tempo de João Batista até o dia de hoje, sabe que dia é hoje? Dia 26 de janeiro de 2025. Então, até o dia de hoje, o reino de Deus é tomado por esforço, e quem se esforça se apoderar dele. Então é necessário se esforçar para servir a Cristo com retidão, com temor, com gratidão, com disciplina. Aleluia! E acima de tudo ter compromisso no seu reino, porque Deus não chama desocupado, nem chama preguiçoso, nem chama, aleluia, os que são medrosos. Pense nisso, aleluia. Aonde nós, você e eu, todos que nos ouvem e nos ouvirão, queremos passar a eternidade. Existe eternidade, tanto com Cristo ou sem Cristo. Mas deixa eu lembrar de novo, sem Cristo é ranger de dente, sem Cristo a verme não morre, sem Cristo o fogo não se apaga e não se consome, e é vida eterna, ausência de Deus. Mas com Cristo, vou ler o texto que fica melhor. Em Apocalipse, Revelação, no seu capítulo de número 21. Vou ler aqui do verso 1 ao 4. Vai dizer assim: então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinha passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, ser humano. Ele viverá. Aleluia. Com os quais ele, Deus, viverá. Eles serão seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Aleluia. E ele enxugará dos olhos toda lágrima. E ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aleluia. Verso de número 5. Aquele que estava assentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança, porque é palavra de Deus, não é palavra de homens. Então, meus amados, aonde você e eu queremos passar a eternidade? No céu? Então mude hoje. Se liberte hoje. O tempo é agora.
O apóstolo Paulo, ele nos adverte em segunda carta aos Coríntios, no seu capítulo de número 6, verso 1 e 2, está escrito: como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, aleluia, para não receber em vão a graça de Deus. Pois ele diz: eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Amanhã não nos pertence. Salomão, escrevendo Provérbio 27:1, diz: não se gabe pelo dia de amanhã, porque você não sabe o que aquele dia nos trará. Jesus disse em Mateus, capítulo 6, verso 33 e 34. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, fazei segundo a sua justiça, e todas estas coisas vos será acrescentado. Não vos preocupei com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. Amém? Então, meus amados, amanhã pertence a Deus. Então não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. E você que vai ouvir esta mensagem, dobre seu joelho e clame a Deus com fé, com sinceridade. Peça perdão. Ele está pronto para te perdoar. Não importa o que você fez. O que importa é ser sincero com Deus. O que importa é ter uma convenção genuína, um arrependimento sincero. E aí Deus, Ele vai, por meio do sangue de Cristo, te purificar de todo pecado. E Ele não vai se lembrar do seu pecado, não vai lançar em rosto. Mas Ele diz assim: vá e abandone a sua prática de pecado. João Evangelho, capítulo de número 8 e verso 11. Quem confessa e abandona, encontra de Deus misericórdia. Mas quem endurece seu coração, cairá em muita desgraça. Meus amados, já chegando ao final desta mensagem, céu ou inferno, aonde queremos passar a eternidade? É fácil falar, difícil é cumprir. A Bíblia diz que não devemos jurar nem pelo céu, nem pela terra, nem por coisa alguma, mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que passa disso procede do maligno e há condenação. Tiago 5, verso de número 12. E também Mateus 5:37. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, hoje, para que você e eu possamos galgar o céu, precisamos ter uma decisão: abandonar hoje a prática de pecado e viver numa vida de santidade, separada. E o apóstolo Pedro, ele diz como é essa vida separada. Na sua segunda carta, aliás, primeira carta de Pedro, capítulo 2, e o verso 9. Vocês, porém, são geração eleita, escolhida, sacerdócio real, nação santa, separado, povo exclusivo de Deus,
para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, Jesus disse: quem está comigo, aleluia, tem vida eterna. Quem não está comigo, vai ver a ira de Deus sobre ele. Quem é comigo, quem não está comigo é contra mim. Em João Evangelho, capítulo de número 8, verso 12, disse-lhe Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá vida eterna. Então você, meu irmão, minha irmã, que até hoje está se enganando, estão vivendo numa prática do mundo, não tem compromisso com Deus, não evangeliza, não ora, não se santifica com jejum, com oração, mas vive nas paixões, nas baladas, aonde você quer morar, aonde você quer passar a eternidade, no céu? Desse jeito não. Mude hoje, enquanto a vida há esperança. E encerrando esta mensagem, o versículo mais triste da Bíblia, Apocalipse 15, melhor dizendo, Apocalipse, seu capítulo 20, verso 15. Todos que não foram encontrados seu nome escrito no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. E sabe quem vai estar lá? Aleluia! Olha que diz o texto bíblico. Glória a Deus. Diz assim. Apocalipse 20, verso 6. Felizes os santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo. E reinarão com ele durante 1000 anos. Verso 7. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto, porque durante o milênio de Cristo, a igreja que vai subir, reinará com Cristo aqui na terra. E essa terra como ela está hoje, mas aí o Senhor vai julgar esta terra com mão de ferro. E toda a igreja reinará com ele. E quando acabar os 1000 anos, Satanás será solto da prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a batalha. O seu número é como a areia do mar. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos e a cidade amada. Mas o fogo desceu do céu e o devorou. E o diabo, verso 10, que o enganava, foi lançado num lago de fogo que arde com enxofre, onde já havia sido lançada a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo sempre. E aí todos que não foram encontrados seu nome no livro da vida, também será lançado no lago de fogo. Amados, não deixe que ninguém os engane. A minha oração nesta hora é para que Deus, por meio do Espírito Santo, abra as mentes e os corações de todos em nome de Jesus. Oremos. Pai, tenha misericórdia de nós, ser humano. A tua palavra diz, Senhor, um prego tu rega, mas é o Senhor que dá o crescimento.
1 Coríntios 3,6. Zacarias 4,6 diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo teu Espírito Santo. João Evangelho, capítulo de número 16,8. É ele, o teu Espírito, que convence o ser humano do pecado, do juízo e da justiça. E que teu Espírito Santo, Senhor, venha tirar os traumas, todo o bloqueio satânico das mentes, as escamas dos olhos, os bichões e comichões dos ouvidos, a dureza do coração. Dá, Senhor, a todo um coração perdoador. Dá um coração aquebrantado. Gera o fruto de Gálatas 5, 22, 23 em cada coração. Derrama do teu amor incondicional. O amor agape, de Romanos 8, Romanos capítulo 5, verso 5. Que teu amor é derramado em nossos corações por meio do teu Santo Espírito. Pai, anula a ira, a fúria do inimigo. Joga por terra o espírito roubador da semente. Abre o entendimento, dá temor. Faz voltar ao primeiro amor, Senhor. Dá resiliência aos fracos. Paz aos tribulados. Fé aos incrédulos. Provisões necessitados. Cura os enfermos. Ânimo a desanimado. Abençoa, Senhor, o casamento. Restaura o casamento. Entra com providência no casamento. E que Deus o ninguém separe. Senhor, e no nome de Jesus, que anjos poderosos, comandado pelo príncipe Miguel, esteja no ar, no mar e na terra, à frente e à retaguarda de cada ser humano, guardando a saída e a chegada de todos e livrando de todo mal. Guarda, Senhor, a tua igreja como a menina dos teus olhos. Salmo 17:8. Pai, tudo isso eu te peço, e já sou grato a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos ajude e que o Espírito Santo continue nos guiando, nos guardando e, acima de tudo, nos revelando a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Um grande abraço, fique todos na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém? Shalom Adonai.